Paz do Senhor, ministros adoradores. Hoje eu vim aqui com um assunto super especial. Eu vi que vocês têm um interesse sobre asas de LED. É um assunto bastante complicado. Muitas igrejas usam e muitas igrejas não usam. Eu acredito que ela é uma verdadeira ferramenta profética na mão de profetas. Então, eu vim aqui trazer uma palavra para vocês. Antes da gente falar sobre quais objetos usar quando nós ministramos, porque eu vejo a asa de LED como simplesmente mais um objeto que nós utilizamos para alguns atos proféticos, eu venho falar com vocês sobre como ser um ministro. Antes de falar sobre o que nós vamos usar, nós precisamos entender quem nós devemos ser. Que tipo de ministro nós devemos ser? Então eu vim aqui trazer para vocês hoje a história de Salomé de Herodias, porque eu acredito que muitas igrejas têm tido este perfil. Salomé de Herodias, né, que era filha de Herodias, nos altares da igreja. Ela é simplesmente uma moça que usou os seus dons para trazer algo ruim, né, para algo ruim, assim como a gente vê muitas vezes nos dias de hoje. O que eu quero deixar aqui não é simplesmente a minha opinião. Eu não quero causar nenhum tipo de conflito e contenda, e eu acredito que todos os ministros, todos os líderes, antes de tomar qualquer atitude de utilizar um objeto ou não, ela deve estar ciente daquilo que ela está fazendo. Assim como eu pesquisei sobre os assuntos, eu acredito que todos os líderes também devem fazer a mesma coisa. Então eu quero fazer como se fosse um bate-papo. A gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou contar um pouquinho da história de João Batista, né, e Salomé, e a gente vai criar um debate. Esse vídeo eu vou dividir ele em algumas partes, tá? Então hoje eu vou falar sobre isso, né? Antes da gente usar, nós temos que entender o que nós devemos ser, tá bom? Como ministros, adoradores, profetas do Senhor, que utilizam a dança para profetizar sobre as vidas. Então vamos lá. Abram comigo em Mateus 14, nós vamos ler do 1 até o 12, tá bom? Quando o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, disse aos homens que serviam: esse deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que ele pode fazer esses milagres. Pois Herodes tinha mandado acorrentar João na prisão por causa de sua esposa Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Porque João tinha dito a ele que estava errado por ter se casado com ela. Ele queria matar João, mas estava com medo do povo, porque todos acreditavam que João era um profeta. Mas, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou muito ao rei. E por isso, ele jurou dar-lhe qualquer coisa que ela lhe pedisse. Então, por insistência de sua mãe, a moça pediu a cabeça de João numa bandeja. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e porque não queria voltar atrás diante de seus convidados, ordenou que lhe fossem dado o que ela pedia. E assim João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à moça, que levou a sua mãe. Então nós vamos ler até aqui. Bom, naquela época, quem governava era o rei Herodes Antipas, né? E ele tomou Herodias como esposa. Herodias era esposa de Herodes Filipe. Herodes Filipe era irmão de Herodes Antipas. Ou seja, Herodes Antipas, ele tomou a esposa do seu irmão e prendeu o seu irmão sem nenhum motivo, né? Ele mandou prender. E João Batista foi confrontar Antipas com relação a isso, que ele não deveria tomar Herodias como sua esposa, né? Então é por isso que tanto Herodias como Antipas, eles tinham algo contra João Batista, né? Porque João Batista falava a verdade, João Batista os confrontava. Mas
numa ocasião oportuna, né, Herodias finalmente consegue colocar a sua visão e o seu plano em ação, que era matar João Batista, né? A filha dela, Salomé, ela dançou de tal forma que agradou ao rei e os convidados, a ponto do rei lhe oferecer qualquer coisa que ela pedisse, até metade do seu reino. Essa versão não fala isso, mas em outras versões que eu li, outras versões falam que o rei ofereceu até metade do seu reino se ela quisesse. Mas a mãe, oportunista, pediu a cabeça de João Batista. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na Bíblia não fala, né, que estilo de dança ela usou, não fala se ela usou algum adereço, se tinha algum objeto. A Bíblia não é clara sobre isso. Porém, eu acredito que ela usou de todas as técnicas que ela conhecia, todas as artimanhas possíveis para que ela conseguisse impressioná-lo, né? Eu acredito nisso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Salomé agora, tá? Vamos lá. Salomé, filha de Herodias. Herodes Antipas mandou prender o pai dela, né, que era o Felipe, sem causa alguma. Ou seja, Salomé já não tinha mais o seu pai, não tinha aquela referência de pai, aquela presença de pai, né? A única referência que ela tinha era a mãe. Então, a palavra de Deus não nos diz se Felipe era um bom pai ou não, mas avaliando o cenário atual, podemos ver muitas consequências e traumas de uma criança que nasce e cresce sem a presença do pai, né? E ela também não via Antipas como seu pai, porque se ela dançou de maneira para seduzi-lo de algum tipo de artimanha, ela não via Antipas como seu pai, né? A gente não vai dançar para o nosso pai carnal de maneira para seduzi-lo, né? Então, ela não via Antipas como seu pai, né? Então, vamos imaginar assim, ela cresceu sem pai, então ela tem uma ausência de pai na sua vida, uma ausência de referências, né? Um segundo ponto. Herodias, sua mãe, era um mau exemplo. Bom, Herodias era oportunista, malvada, tinha o poder e sabia abusar dele. Salomé era neta, ela foi neta e depois nora do rei Herodes. O rei Herodes, o grande, né, chamado grande, é aquele que na época de Jesus mandou matar as crianças, né, que mandou matar as crianças, os primogênitos, né, quando Jesus, na época de Jesus, quando Jesus estava para nascer. Então ela carregava no seu DNA maldições hereditárias e iniquidades, né, sua árvore genealógica carregava isso, a qual ela não se libertou, né, pelo contrário, as suas escolhas, as escolhas de Salomé a mantinham naquele pecado, mantinha ela presa naquilo. Terceiro ponto, Salomé tinha uma líder, sua mãe, né? Dá pra perceber que Salomé era uma moça obediente à sua mãe. Ela seguia as ordens da sua mãe, os passos em busca pelo poder. E é uma coisa muito séria sobre isso, porque quando a liderança está corrompida, traz consigo um peso espiritual muito grande, né? Eu falo isso dentro dos ministérios. Vamos supor, Salomé, ela tinha como líder a sua mãe, né? E a sua mãe não deu para ela boas instruções. Eu penso que às vezes se ela tivesse tido algum outro tipo de instrução, ela não teria pedido a cabeça de João Batista, né? A liderança dela não estava curada, né? Não estava liberta. Suas escolhas trouxeram a morte. Ou seja, quando você tem uma liderança que também não é curada, que também não passou pelo processo de libertação, você está carregando, sim, uma liderança corrompida que está corrompendo também os seus liderados. Quarto ponto, Salomé possuía conhecimento e técnica nos movimentos que ela utilizou.
E isso é possível ver, porque eu tenho certeza que se ela chegasse lá e dançasse de qualquer forma, ela não teria impressionado o rei. Então ela sabia o que ela estava fazendo, ela sabia os passos ao qual ela estava executando. É uma coisa que eu vejo, assim, a técnica nunca será o fator mais importante, mas ele é um fator ponderante na tomada de decisões, né? E quando usada de forma errada, traz um transtorno horrível. E aí eu venho trazer uma reflexão para vocês. Quantas Salomés existem hoje dentro dos altares das igrejas? Quantas Salomés têm arrastado o povo de Deus ao pecado, que têm agido dessa mesma forma que ungiu Salomé, né? É muito importante que o ministro entenda o tamanho da responsabilidade que ele está carregando. Nós, como templo, como frascos, precisamos ser sarados, curados, libertos, restaurados para exalar o bom perfume de Cristo. E se até hoje você não tem se preocupado com isso, então você tem sido como Salomé, que tem sido um instrumento, buscando olhares, buscando a aprovação das pessoas, usando seus gestos, usando sua técnica para atrair e manipular. Gente, isso é muito sério. Muito sério. E eu quero falar algo para os líderes. Líder, se você sente que na sua liderança você é corrompido porque você tem vivido uma vida de pecado, porque você ainda não foi liberto, porque você ainda não foi sarado, não foi curado, então dê meia volta agora. Larga a liderança agora, vai ser tratado, vai ser curado, para depois você tomar posse daquilo que Deus tem para você. Eu acredito que, assim, todo mundo precisa passar, existe um processo. Muitas vezes vocês estão dançando, mas vocês não estão vendo que vocês estão dançando para o caminho do abismo. Porque, gente, eu não acredito que... principalmente o líder, se você não vive uma vida coerente com aquilo que você está ministrando, você tem arrastado, você não tem ido, você tem arrastado suas lideradas com você e você tem levado o povo de Deus a pecar. Isso é muito importante, que vocês estejam atentos a isso, né? Herodias também buscava por títulos. E eu te pergunto, é isso que você deseja? Ser líder para ter um título? Eu sou líder do Ministério de Dança. Eu sou líder do Ministério de Dança. Não, você precisa entender que você tem responsabilidade como líder. Muitas responsabilidades. Você sai por aí se intitulando como líder, mas você não sabe o tamanho do buraco que está sendo preparado para sua queda. É simplesmente isso, né? Gente, esse assunto, ele me deixa assim, eu fico pensando porque, assim, eu creio que muita gente tem esse compromisso, sabe que antes de você ser líder, você precisa passar por processos. Deus molda. Eu conheço Deus que transforma, que cura, que liberta, entendeu? Então, como você está sendo usado por quem? Eu fico pensando muito nisso, entendeu? E eu não falo somente com os bailarinos, eu falo com todo mundo que foi chamado para servir no altar. Porque senão, porque Salomé dançou, mas ela podia ter tocado algum tipo de instrumento, a intenção era a mesma, a artimanha era a mesma, o objetivo era o mesmo. Atrair o rei de tal forma que ela pudesse pedir tudo que ela queria. Entendeu? Então eu não falo só com o ministro de dança, mas eu falo com todo mundo que serve no altar. Porque, querendo ou não, as pessoas estão olhando para nós e elas nos veem como referências, né? Isso é preocupante, porque tem muita gente que não entende, muito ministro que não entende isso, né? São cheios de técnicas de balé, de jazz contemporâneo, hip hop, e sabem fazer de tudo. E cara, você, beleza, é um bom profissional, mas se você não passar pelo processo que existe, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o processo, que eu entendo como um processo pra vocês, tá? Não sejam como Salomé.
né? Não sejam como Salomé. E você que é liderado, se você perceber que a sua liderança está corrompida, você precisa também tomar uma atitude. Porque às vezes você até é um bom liderado, você até é um bom ministro, você busca pela santidade, você busca viver uma vida coerente com aquilo a qual você foi chamado para fazer, mas você vê que a sua liderança ela não age dessa forma. Então é muito importante que você também tome uma atitude com relação a isso. Procure seus pastores, procure seu líder, exponha ele, mostra para ele, fala para ele o que você entende como um verdadeiro ministro, e vocês precisam cobrar isso dos seus líderes. Entenda, a técnica é perfeita, alinhada à unção, meu querido, excelência. E é isso que Deus busca em nós, não é mesmo? Aqui, a técnica vazia, a gente acabou de ler aqui, ó. A técnica vazia, assim como Salomé utilizou, ela leva à morte, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o processo. Se você realmente acredita que cumprirá o seu chamado com arte da dança, então você precisa entender o processo. Primeiro, entender o tempo. Precisa de um tempo. Ninguém chega na igreja agora, pode chegar, eu quero ser parte do Ministério de Dança. O Ministério de Dança não foi feito para encaixar pessoas que, precisa ser, chegou na igreja agora, precisa se firmar, entra para o Ministério de Dança. Não é assim que funciona, tá? Segundo, é necessário deixar que Deus te cure, Deus te liberte, Deus te transforme por completo. Eu acredito que muitas igrejas têm alguns tipos de regra. Na minha igreja nós temos alguns tipos de regra. Por exemplo, a pessoa precisa ter um tempo dentro da igreja, ela precisa ter passado pelo encontro com Deus, ela precisa ter passado pelo batismo nas águas. Depois que passou por todo um tempo, um processo, e a pessoa tem interesse, às vezes a pessoa já veio no mundo, já dançava no mundo, e veio para a igreja, quer exercer, ela precisa entender aquilo que ela está fazendo e também saber separar como era antes, quando ela dançava no mundo e como vai ser agora. Mais um, busque pela santificação. Gente, é o que eu tô falando pra vocês, né? Você precisa ter uma busca em Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar em Deus, você precisa orar, jejuar, se santificar, né? Se guardar. Gente, isso é muito importante, porque eu já falei aqui que nós somos templos do Espírito Santo, né? Se for para ser um templo sujo e dançar de maneira com a qual vai levar o povo de Deus a pecar, meu querido, Deus vai te lançar fora. Não tem o que fazer quando alguém leva o pecado para a igreja. Não, olha a forma como os ministros têm agido nos dias de hoje, né? Tem muitos ministros de extrema referência para vocês buscarem, assim, eu gosto muito de muitos ministros, eu acompanho muitos ministros, eu vejo o quanto eles são usados por Deus, mas muitas vezes eu olho algumas ministrações, eu vejo que muitos grupos copiam muitas danças de alguns ministérios, mas não copiam o caráter e a conduta. Então isso também é importante, né? E outro, busque pelo conhecimento na palavra de Deus e também nas técnicas. Gente, é muito importante. Busquem fazer aula de balé, busquem fazer aula de jazz como um complemento para que juntamente com a unção você consiga executar um trabalho de excelência para Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso até para a evolução do ministério. Esse ano o Ministério de Dança, a qual eu lidero, Restaurados para Adorar, nós fizemos 8 anos de ministério. E eu fiz aula de balé um tempo, fiz aula de jazz, e eu vou retornar agora com o balé novamente, que eu terminei minha faculdade. Então, porque eu acredito que isso é importante. Teve uma fase do ministério que ficou meio que estagnado, porque a líder, no caso eu, tinha parado de buscar novos conhecimentos. Então muito vem também dos líderes, daqueles que têm as mais ideias para executar, a criatividade. Então isso é importante você buscar, não somente copiar. Gente, não copiem os passos,
Se inspirem nos passos, não copiem a coreografia. Talvez admirem a ideia, pega aquela ideia que você viu, traga para o seu nível, de dança, entendeu? Pega aquela... Tem uma música maravilhosa no YouTube, tem ministrações maravilhosas, mas se você não executar da maneira correta, não vai ficar maravilhoso igual foi com outro ministério. Entenda, se vocês gostaram da criação do ministério, se vocês gostaram de tudo que eles fizeram, de todos os passos incríveis, amém, amém. Pega aquela ideia e coloca a ideia principal, coloca nos passos que vocês conseguem fazer, naquilo que vocês conseguem executar, no seu nível de técnica. Entenda que o que eu quero dizer é que é necessário excelência. É necessária excelência. Mas o que é excelência na ministração para mim? É quando você alinha a técnica a unção, tá? Outra coisa, que a sua busca constante seja pela aprovação de Deus e não dos homens. Gente, isso é muito importante. Quando vocês começam a ministrar e você perceber que você tá olhando e pensando muito naquilo que as pessoas vão pensar, naquilo que os outros acham. Então, você precisa parar e avaliar um pouquinho como está o seu caráter, como você está naquele momento, sabe? Isso não agrada a Deus, porque nós estamos lá como ministros para servir, amém? Tem músicas que são extremamente direcionadas a Deus, como adoração. Tem músicas que nós profetizamos sobre as pessoas, que nós falamos diretamente para as pessoas, né? Mas vocês precisam entender que quando nós profetizamos sobre as pessoas, nós não queremos que elas olhem para nós como uma bailarina. Não, a gente tem que eles olhem para nós e que eles vejam Deus em nós como uma ferramenta para impactar a vida dele, né? Outra coisa, veja se seu líder tem sido um referencial, um instrumento de Deus na sua vida, ou se ele tem te levado a pecar. Eu já falei sobre isso, né? Observem liderados e líder, se você é assim, tomem cuidado, tá, gente? Tome muito cuidado. Dá, sabe assim, aquele tipo assim, meia volta vou ver e mude a sua vida, se transforme. Como que nós queremos impactar as vidas e ser transformados se a transformação de Deus ainda não chegou em nós? Isso é muito preocupante. Líder, seja um líder antes de cobrar como tal, ou seja você mesmo antes de cobrar. Muito fácil falar, gente, muito fácil ministrar, mas quando a gente precisa viver aquilo que nós estamos ministrando, aí começa a ficar diferente as coisas, né? Então, líder, eu falo isso como líder, eu falo pra mim também, porque eu também entendi, eu tive que passar por isso. E se eu conseguir, se eu venci, você também pode, tá? Eu não tô falando aqui como uma ignorante, eu tô falando porque eu já tive que passar por isso. Eu já tive que passar por muitas coisas pra chegar onde eu tô hoje, né? Servindo de maneira excelente para Deus. Então eu acredito que se foi possível, se Deus fez uma verdadeira transformação na minha vida, se Ele me curou, se Ele me libertou, se Ele me capacitou, se Ele me mostrou o que Ele tinha para mim, então eu acredito que Ele pode fazer a mesma coisa com a sua vida, tá? Entenda, gente, né? Deus, Ele não está à procura de bailarinos, Deus não está à procura de cantores. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você tem sido um verdadeiro adorador? Eu te pergunto isso. Bom, essa é a palavra que eu trouxe hoje para vocês.
E antes da gente falar sobre os acessórios que nós vamos utilizar, que vai ser no próximo vídeo, que tem asas de LED, tem bastão, tem vaso, tem várias outras coisas, tem os leques. Antes da gente falar sobre o que nós vamos usar, eu precisava falar para vocês o que nós, como ministros, deveríamos ser. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante, tá? Eu tenho certeza que se você realmente estiver buscando uma capacitação ministerial, se você estiver buscando por referencial, eu tenho certeza que Deus vai usar esse vídeo para falar com você. Tá bom? Eu espero realmente que você tenha entendido o quanto é importante vocês derrubarem os altares de Herodias e Salomés dentro dos altares das igrejas, tá? Observem como era a conduta de Salomé, como ela vivia, para que você não viva isso, né? A gente tem que entender e aprender com os erros dos outros, né? Então, ver o que ela fez de errado e ver o que o erro dela levou, que levou à morte de João Batista, um grande profeta de Deus, um grande ministro da palavra de Deus, né? Trouxe a morte de João Batista, né? Então, que você seja edificado com essa palavra e fiquem atentos ao próximo vídeo, que nós vamos continuar nesse assunto e nós vamos finalmente falar sobre, depois de nós sermos o ministro de excelência, o que nós vamos usar para ministrar com excelência, quais adereços nós vamos utilizar, quais objetos nós podemos utilizar, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí e se inscrevam no nosso canal. Tchau, tchau, fiquem com Deus!